but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. We call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Paz, irmãos, boa noite. Todo mundo bem aí? Quem tá com frio aí? Poucos? Só eu, né? Amém. Vocês vão ver daqui a pouco então, na hora de ir embora. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhar mais uma vez com vocês daquilo que Deus tem feito em nosso meio, como a pastora Van nos antecedeu. Não só aquilo que o Senhor tem feito na comunidade, mas na minha vida, né? E eu sou muito grato por poder compartilhar com vocês, aprender com vocês, a gente poder caminhar e participar juntos. Amém? Louva o Senhor por essa oportunidade. Será que você pode aí no seu lugar agradecer ao Senhor pela bondade dEle, por aquilo que Ele já tem feito na sua vida? A palavra diz que uns correm por carros, outros por cavalos, mas nós confiamos no Senhor, é o Senhor que nós queremos. Não apenas aquilo que Ele pode dar, mas quem Ele é. Nós não queremos nos relacionar apenas com as mãos do Senhor, não só com aquilo que Ele pode fazer, mas com quem Ele é. Por isso, louve o Senhor aí no seu lugar, glorifique o nome dEle, declare os atributos dEle. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é leal, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, Tu és soberano, imutável, inigualável. Esse é quem Tu és. É pelo Senhor e para o Senhor que nós estamos aqui. Por isso nós Te louvamos, Senhor. Levantamos o Seu nome nesse lugar. Como nós cantamos aqui no início dessa reunião, nós levantamos o Seu nome nesse lugar. Senhor, que cada casa aqui representada levante o Seu nome, exalte o Seu nome. Nós Te louvamos, Senhor. Enquanto você está louvando o Senhor aí no seu lugar, eu quero ler um salmo com vocês e continue exaltando o Senhor, enquanto eu leio esses salmos, que diz assim: aleluia, louvai ao Senhor os do céu, louvai-os nas alturas, louvai-os vós todos seus anjos, louvai-os vós todos seus exércitos celestiais, louvai o sol e lua, louvai-o vós todas as estrelas brilhantes, louvai-o vós os mais altos céus e vós, águas que estão acima do firmamento. Que eles louvem o nome do Senhor, porque Ele ordenou e tudo foi criado. Ele os estabeleceu para todo sempre, ao promulgar a sua lei que nunca passará. Louvai ao Senhor os da terra, cetáceos e profundezas, relâmpagos, granizo, neve, neblina, vendavais e tempestades,
todos dóceis à sua palavra. Montanhas e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todos os rebanhos domésticos, répteis, aves que voam e todos os demais seres vivos, reis da terra e todos os povos, governantes e todos os magistrados da terra, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem o nome do Senhor, pois o seu nome é o único sublime. Sua majestade está acima da terra e dos céus. Ortogou glória e poder ao seu povo, e tem recebido o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, do povo a quem ele tanto ama. Aleluia! Esse salmo é conhecido como Salmo de Halel, é um salmo de aleluia. E o salmista, ele faz questão de enfatizar de que tudo louva a Deus. Esse salmo é precioso porque não é só eu e você. Diz que as estrelas que estão brilhando lá no céu estão louvando ao Senhor. Diz que os seres que estão nos mares, eles estão louvando ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, o motivo pelo qual nós estamos aqui é um só: louvar o nome do nosso Senhor. E eu posso dizer para vocês, isso vai além da música, isso vai além dos instrumentos, porque nós entendemos que nós precisamos ser esse instrumento, que nós precisamos ser essa harpa, no qual muitas vezes Deus, em sua infinita bondade, amor e graça, vai nos afinar, vai trocar as cordas que enferrujou, vai nos ajustar. E é por isso que nós nos reunimos aqui em família, para que o Senhor nos ajuste, para que o Senhor nos afie, para que o Senhor nos coloque de volta nesse caminho que muitas vezes nós pulamos para fora. Muitas vezes a rota que nós precisamos seguir, nós mudamos de direção, às vezes pela nossa pressa em pegar um atalho, porque muitas vezes nós pensamos que o nosso jeito é melhor, o nosso caminho vai chegar mais rápido. Então, quando isso acontece, o Senhor nos ensina sobre o caminho de volta. Deixa-o-vá, arrependimento, faça o caminho de volta. De volta para quem? De volta para Ele. Porque a palavra diz que Deus vê o fim no início. Então, meu irmão, Deus não está nos esperando no fim, Deus está nos esperando no início. É para esse lugar que nós vamos voltar. Como igreja, voltar para o jardim, voltar para o lugar onde se chamava deleite. O Éden se chamava deleite. É um lugar de prazer, é um lugar onde só a presença dele basta. E era um lugar onde ele se encontrava com o homem, e o homem, em sua incapacidade, perdeu esse lugar. Mas em Cristo, a palavra diz que nós temos acesso a este lugar de novo. E para que nós façamos esse caminho de volta, há um processo. E eu posso dizer para você, não é do nosso jeito. Graças a Deus por isso. Não é do nosso jeito. Nunca vai ser. Mas Rois, quando eu sei que estou fazendo do meu jeito? Quando você se cansa. Quando você se frustra. Quando você tenta, e quando olha, você percebe que você não chegou em lugar algum. Então, nós percebemos, estou fazendo do meu jeito esse caminho de volta. Posso dizer algo para você? Deixa Cristo te tomar pela mão. Deixa Ele pegar na sua mão nessa noite. Deixa Ele te conduzir a esse caminho. João 14, ele olha para os discípulos e diz: olha, tem de bom ânimo, calma, não se preocupe. Eu vou voltar para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu estou indo para esse lugar apenas preparar morada. Eu só estou indo para lá preparar um lugar. E ele olha para eles e diz assim: vocês já sabem o caminho. Vocês já sabem o caminho. Meu irmão, minha irmã, vocês já sabem o caminho. Vocês já sabem o caminho. Às vezes nós estamos vivendo algo na nossa vida que nós achamos que não sabemos o caminho. E o Senhor está dizendo para mim e para você: vocês sabem o caminho.
Por quê? Porque é promessa. Porque Ele disse. E Ele disse: eu não vos deixarei só. Mas quando eu for, eu vou enviar o meu Espírito. E Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Será que você pode dizer isso para o Senhor aí no seu lugar? Senhor, me faça lembrar. Deus, nos faça lembrar. Nos faça lembrar, Senhor. A Tua palavra diz, é uma promessa, que o Teu Espírito nos fará lembrar de todas as coisas. Nos fará lembrar, Senhor, daquilo que o Senhor nos disse no mais profundo do nosso interior. Porque a Tua palavra diz que o Senhor colocou a eternidade dentro do homem. A eternidade está dentro de você, meu irmão, minha irmã. A eternidade Deus colocou dentro de você, sabe por quê? Porque nada nesse mundo pode preencher esse lugar. Só aquele que é eterno, só aquele que é sublime, só aquele que é magnificente. Por isso, quando nós dizemos levantamos o seu nome, nós estamos fazendo um convite para Ele. Porque a palavra louvor é enaltecer, e enaltecer é preparar um caminho, é pavimentar o caminho do encontro. E a Bíblia diz que o Senhor descia de tempos em tempos na viração do dia para se encontrar com o homem. E através de Cristo isso pode acontecer agora comigo e com você. Você está aqui? Através de Cristo isso pode acontecer agora. Atos 2 diz que eles estavam unânimes em um só pensamento, em um só coração, em uma só expectativa. E esse processo, sabe, dessa expectativa única, desse sentimento único, durou 40 dias. E disse que depois desse tempo, de repente, ouve-se um som como de um vento, forte e impetuoso, que encheu todo lugar. Deus é o Deus do de repente. Então de repente Ele pode invadir esse lugar de uma maneira que a gente não espera. E essa tem que ser a nossa expectativa todas as vezes que nós estamos aqui como família. Senhor, será que hoje é o de repente? Essa é a minha oração toda vez. Senhor, eu sei que pode levar muito tempo para algo acontecer de repente, mas será que é hoje? E nós precisamos chegar com essa sede. Será que o de repente é hoje? Será que é hoje que o Senhor, com esse som, com esse barulho, vai chacoalhar nossa casa, vai chacoalhar nossa vida? Vai chacoalhar a sua vida, o seu interior, vai quebrar tudo que é abalável, vai mexer com tudo dentro de você? Você está aqui? Estamos juntos? Essa é a nossa expectativa. Porque quando Ele vem, tudo que é abalável recai, acabou. Coisas que a gente constrói na nossa força, no nosso conhecimento, tudo isso cai, acabou. E essa é uma das expressões do amor de Deus que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Porque a palavra diz que o Senhor é amor, Deus é amor. Amém? O amor não é um Deus. Muitas vezes nós cometemos o erro de transformar o amor em um Deus. E amamos muitas coisas, menos Deus. A palavra diz, Deus é amor. Essa é uma das expressões de quem Deus é. Mas a palavra diz que Deus também é fogo consumidor. E é por isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite essa palavra que o Senhor tem falado comigo, mexido comigo, sabe, sobre a dualidade do amor verdadeiro. O amor de Deus, ele tem várias faces, meu irmão. Eu queria, sabe, compartilhar com vocês essas faces do amor de Deus. Muitas vezes nós achamos que o amor de Deus funciona apenas como bálsamo. Mas eu posso dizer para você, muitas vezes o amor de Deus vai se apresentar como machado. Há momentos que o Senhor vai passar o bálsamo na sua vida. Sim. Só que há momentos que Ele vai passar o machado. Porque a palavra diz que aquele que fere é aquele que cura.
aquele que fere, aquele que cura. Você está aqui? E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu queria ler com vocês Jeremias no capítulo 1. Eu gosto demais desse profeta e a Bíblia chama ele de, aliás, na teologia ele é conhecido como o profeta chorão. Sabia disso? Jeremias é conhecido como o profeta chorão. A partir do verso 4 diz assim: a palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui, ó Eterno, eis que eu não sei me expressar como convém. Ou seja, ele começou a argumentar com Deus. Não passo de uma criança. Verso 7. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, você irá. E a tudo quanto eu te ordenar, falarás. Verso 8. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de te proteger. Assim diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. E verso 10. Vê, eu hoje concedo a ti autoridade sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir, examinar, mas também para edificar e para plantar. Eu amo esse texto, meu irmão. Amo esse texto porque Deus, quando Ele se apresenta ao profeta Jeremias, Ele já se apresenta de uma maneira na qual abala as estruturas de Jeremias. Deus, quando aparece para ele, diz assim: eu te conheço antes de te formar. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já conheço você. Eu já tenho uma história para você. Eu já tenho uma missão para você. E Jeremias, diante dessa revelação, tenta argumentar com Deus, dizendo: mas Deus, eu sou muito novo. Eu não passo de uma criança. E Deus, Ele olha para ele e fala: cara, não diga isso, porque eu já te vejo pronto. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Deus já te vê pronto. Deus já te vê pronta. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Deus já me vê pronto. E Ele continua falando com Jeremias. E Ele libera uma palavra sobre Jeremias. Ele diz sobre justamente esses processos do amor de Deus. Ele diz assim: vê, hoje eu concedo autoridade sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Aqui nós vemos as ações do amor de Deus. Deus não vai construir nada em nossa vida se algo já estiver construído. Então o que Deus está falando para Jeremias é: a palavra que você carrega. Olha só, o profeta chorão. Olha a palavra que ele carrega. Primeiro eu preciso quebrar, para depois edificar e plantar. Esses são os processos de Deus. Quem trabalha com construção sabe disso. Tem como construir algo que já está feito? Se tem defeito, se tem patologia, se tem problemas, você vai arriscar construir? Então esses são os processos de Deus. Deus primeiro quebra tudo. E essa é uma das faces do amor de Deus. É quando o amor de Deus se revela na nossa vida como um machado, e não apenas como bálsamo. Mas Deus, Ele deixa a sua promessa do bálsamo: mas depois eu vou edificar, e depois eu vou plantar. Então, não vamos reclamar se no processo que nós estamos com Deus é esse processo de arrancar, é esse processo de quebrar, é esse processo de destruir. Não é que Deus é mau, porque se você seguir aqui nos próximos versos,
Deus ele vai falar assim para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? E Jeremias vai responder assim para Deus: Deus, eu vejo uma vara de amendoeira. E a vara de amendoeira, meu irmão, a amendoeira, ela só nasce na primavera. E a primavera é época de frutificar. E quando ele diz isso para Deus: Deus, eu vejo uma vara de amendoeira, Deus diz assim para ele: disseste bem, porque eu zelo pela minha palavra. Pulando, vamos fazer um salto temporal. Jesus está lá. E ele começa a denunciar a dureza de coração. O que ele fala para o pessoal? O que ele fala para as pessoas? Vocês têm olhos que não veem, ouvidos que não ouvem. Por quê? Porque o coração é duro. Então Deus está perguntando para Jeremias sobre o que ele vê ou sobre a disposição de coração? Deus nunca vai colocar algo na sua mão sem antes tratar o seu coração. É isso que ele está fazendo com Jeremias. Aos olhos de Jeremias, ele era apenas uma criança. Deus viu o coração do profeta chorão. O que você vê? Uma vara de amendoeira. Disseste bem. Eu encontrei em você uma medida de coração. Me agradei. Você vai ser o meu profeta. Eu vou te levantar. Sabe, essa semana eu vi não vou dizer parábola, não é uma parábola, uma história. Não sei se vocês já ouviram. Não sei se é um meme e tal, do homem na enchente. Vocês já ouviram essa história? Eu achei interessante porque, mais ou menos, tá? Não lembro muito bem, mas diz que tinha um cara preso na enchente, estava pendurado numa corda e tal, e aí ele começa a orar para Deus e fala: Deus, me ajuda. Deus, me ajuda, me tira daqui. Estão lembrando? Sim? Mais ou menos. Eu vou contar mais ou menos aqui, tá? E aí diz que chega um helicóptero, acho que era um helicóptero, vamos te resgatar. E aí ele fala assim pro pessoal do resgate: não, Deus vai me salvar. Já falei com ele, Deus vai me salvar. Os caras insistem e ele fala: não, Deus vai me salvar. Os caras falam: tá bom, a gente veio com ajuda. Ok, foi embora. Veio o pessoal com um barco. Pula aqui, vamos te levar e tal. O negócio está ficando sinistro aqui, você vai morrer. Deus vai me ajudar. Deus vai me salvar. Relaxa, já falei com o Senhor. Deus vai me ajudar. O que acontece com o homem? Ele acaba morrendo. Aí o bendito chega lá no céu. Primeira coisa, vai no departamento e fala: quero falar com um criador aí. Quando é o saque do céu aqui? Eu preciso fazer uma reclamação. Chegou lá, diz que ele chega para Deus e fala: Deus, confiei em você. Falei que você ia me salvar. O que aconteceu? E a nossa relação? Eu acreditei em você, eu criei em você que você ia me salvar. E Deus olha para ele e falou: mas eu mandei o helicóptero, mas eu mandei o barco. Moral da história: se você olhar para a fé desse cara, era uma fé genuína. Ele cria que Deus ia fazer uma coisa, amém? Mas qual é o ponto da história? Ele desenhou na cabeça dele, no coração dele, o jeito que ele queria que Deus salvasse. Entende? Esse é o nosso problema. Quando o nosso coração está desalinhado com aquilo que Deus vai propor, nós desenhamos a maneira que Deus vai agir na nossa vida. E quando não acontece, a culpa é de quem? É de Deus. Vou desistir, vou me afastar. Por quê? Porque Deus não entrou na minha situação. Porque Deus não mudou a minha história. E às vezes Deus está dizendo: mas eu mandei fulano, eu mandei cicrano, eu mandei a situação, te cobri, você quer o quê? Eu não posso me moldar aos seus próprios desenhos. Nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha. É isso que Deus está dizendo para Jeremias. Jeremias, a palavra que você carrega, para aquilo que você vai fazer, eu preciso trabalhar no seu coração para ajustar a forma que você vê as coisas. Na nossa vida é a mesma maneira.
E nós, como igreja, muitas vezes o Senhor vai usar uns aos outros para que a gente possa se afiar. Amém? Estamos juntos? Provérbios 27 é a base do que eu quero compartilhar com vocês aqui. Vamos ler juntos? Provérbios 27. Quem achou aí? Vamos ler juntos? Provérbios 27, 17. Vê se é isso aí. Isso aí. Muito bom. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Como ferro, assim. Amém. Peraí. Houve uma discordância aqui. Quem estava no Recon ontem? Foi bom ou não foi? Falamos sobre igreja sinfônica. Sobre funcionar todo mundo no seu tempo. Ok? Sem discordância aqui. Para quem estava entender o que aconteceu aqui. Vamos ler juntos? Vamos lá, no 3, amém? 1, 2, 3. Como ferro, assim. Glória a Deus. Bate palma para o Senhor aí, irmão. Conseguimos. Deu certo. Até o final vamos chegar ao 100%. O que a palavra está dizendo aqui? Que assim como o ferro, ele afia o próprio ferro, o amigo afia o outro. E nós já aprendemos aqui que o reino de Deus é formado de amigos. Então você quer conhecer um amigo verdadeiro, um amigo que te ama? Se você tiver um amigo que só te oferece o bálsamo, troca uma ideia com ele. Irmão, não precisa esconder o machado. Não precisa validar quando eu sou cabeçudo. Não valide tudo. Tenha coragem. Seja meu amigo. Pode apertar o cinto. Eu vou aguentar. Porque muitas vezes, e é normal, isso é do ser humano, para não perder a amizade, você vê que está errado, mas você não tem coragem de falar nada. Sim ou não? Sim ou não? Ou é só comigo? Muitas vezes a gente vê, você sabe para onde vai, às vezes é até uma história que está se repetindo, mas você fica, não, ele vai entender, eu vou orar por ele. Meus irmãos, às vezes, Deus não quer você apenas no lugar de oração. Você tem que orar, mas às vezes você precisa agir. Temos que orar em todo tempo pelos nossos irmãos. Mas há momentos que Deus vai falar, haja, não só ore, haja. Amém? E é isso que essa palavra está dizendo. E isso faz parte da demonstração do amor de Deus comigo e com você. Porque quando nós falamos sobre igreja, ou quando nós falamos sobre família da fé, nós vamos entender que o meu desenvolvimento depende de caminhar com você. E vice-versa. Eu não me desenvolvo sozinho. A minha vida com Deus, presta atenção, a minha vida, a sua vida com Deus não se desenvolve sozinho. Torno a dizer, já disse isso aqui, Deus não tem o ministério do eu sozinho para ninguém. Deus não tem o ministério do eu sozinho, cara. Não existe isso. É nós. Sempre vai ser sobre nós. Ambientes que se formam, não se formam com um, se formam com nós. Quando nós estávamos aqui proclamando, exaltando o nome do Senhor, sabe, em meio às canções, porque o ambiente é formado, porque é nós, quando nós entendemos. Quando nós não precisamos de placas nos direcionando sobre o que fazer na presença. Quando você recebe na sua casa uma pessoa que... Todo mundo tem alguém que ama aí? Sim ou não? Amém? 100% aqui? Deixa eu perguntar antes, né? Vai que... Quando você recebe essa pessoa que você ama muito na sua casa, como que você recebe ela? Com cara de nhaca? Oh, vem em casa aqui, pô, um amigo que você ama muito. Não, vem em casa aí, vamos tomar um café, vamos jogar um videogame.
Aí a pessoa chega, você tá lá com aquela cara azeda. Fala, ué, você me chamou pra cá pra ficar com essa cara azeda aí? É assim? E quando nós convidamos o Senhor, como que nós temos que nos portar? Porque o louvor é convite. O que nós estamos fazendo aqui é convidando. Então Ele vem e Ele fala. Essa é a reunião, essa é a assembleia solene, esse é o carral de Deus. Quando nós falamos que nós nos reunimos em torno do nome dEle, nós chamamos o nome dEle. Então Ele vem. E aí Ele chega por meio do seu Espírito e pergunta para mim e para você: o que vocês querem que eu faça? Hein, Neto? O que você quer que o Senhor faça? Hein, Dona D? O que a senhora quer que o Senhor faça? Vocês aí no canto, o que vocês querem que o Senhor faça? Às vezes é a pergunta do Senhor: o que vocês querem que eu faça? Moisés olhou para o Senhor e disse: me mostra a sua glória. Porque antes disso o povo tinha pecado e Deus disse: se eu andar com esse povo eu vou matar eles. Porque a minha santidade não pode coabitar com o pecado. Então vou fazer o seguinte, Moisés: eu vou mandar nuvem quando tiver calor, vou mandar um maná quando tiver fome, vou mandar a coluna de fogo quando tiver frio. Eles vão ter o meu favor, mas eles não vão ter a minha presença. Moisés disse: então me mata, porque a gente não pode continuar sem a sua presença. Eu não quero apenas o favor, eu quero a sua presença. Aí Moisés foi ousado, porque ele olhou para Deus e disse: me mostra a sua glória. Deus olha para ele e diz assim: homem nenhum viu a minha glória e sobreviveu. Você quer morrer, cara? Faz o seguinte: se esconda na pedra, na fenda dessa rocha aqui, e eu vou passar minha mão diante de você. Só um pouquinho da minha glória. Moisés não entrou na terra prometida. Sabe o que Deus fez? Pegou o corpo de Moisés e guardou. Por quê? Porque havia algo que Moisés pediu para Deus. 1000 anos depois, Monte da Transfiguração, Yeshua diz para Pedro e para João: fica aqui, eu vou orar num lugar. Quando ele sobe nesse lugar, diz que o corpo dele se tornou em glória. E o Pai cumpriu a sua promessa. O pedido do seu amigo diz que Moisés e Elias apareceram para falar com o filho. Deus não esquece o que Ele te prometeu. Por que Deus não cumpriu naquele tempo? Porque Moisés não tinha medida de coração. Se ele tivesse, ele tinha entrado na terra. Porque Deus disse: fala com a pedra. Ele bateu. A primeira vez ele bateu e saiu água, deu certo. Mas na segunda Deus disse para ele: fale com a pedra. Entende? Ele bate. Por quê? Porque a primeira vez deu certo. Então na segunda vai dar também. Bateu a primeira, não saiu água. Pá, bateu a segunda, saiu. Aí, deu certo. Deus chama ele: amigão, vem cá. Sobe aqui. Tá vendo aquela terra ali? Vocês andaram 40 anos? Você não pode entrar. Por quê? Eu pedi para você falar com a pedra. Não pedi para você bater nela. Eu pedi para você ser bálsamo. Agora você quis ser machado. Mas não esquenta, porque eu sou fiel e misericordioso. Aguenta 1000 anos. Espera 1000 anos. Só que através de Cristo nós não precisamos esperar mais 1000 anos. Na verdade, 1000 anos é uma promessa futura de reinar com Ele. Hoje, através de Cristo, a palavra diz, e Ele mesmo disse: a vida eterna é hoje, que conheçam o meu Pai e a mim a quem Ele enviou.
Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Você pode tocar a eternidade hoje. Você pode tocar a eternidade agora. Quem quer tocar a eternidade aqui? Fecha os seus olhos aí no seu lugar. Senhor, como nós tocamos a eternidade, Senhor. Como nós tocamos a eternidade. O Senhor deixou bem claro, reconhecendo o seu Pai e ao Senhor a quem Ele enviou. Então é crer em Ti, então é se relacionar com o Senhor. O Senhor nos dá acesso à eternidade, mesmo em dias limitados, mesmo numa vida ordinária. O Senhor nos dá algo extraordinário. O Senhor nos dá acesso à eternidade. Diga isso para o Senhor aí no seu lugar, meu irmão. Senhor, eu quero acessar a eternidade. Eu quero acessar este lugar. Eu quero ver aquilo que eu ainda não vi. Eu quero experimentar aquilo que eu ainda não experimentei. E aí o Senhor vai dizer para mim e para você: se você quer viver coisas que você ainda não viveu, então você vai ter coragem. Você vai ter que ter coragem de fazer coisas que você ainda não fez. Coisas que eu vou te pedir, que vai te desafiar, coisas que vai mexer com o seu interior, coisas que muitas vezes vai ofender a sua mente, mas vai expor o seu coração, porque é esse lugar que eu quero tocar, porque é esse lugar que eu quero tratar, é o seu coração, meu irmão, é o seu coração, minha irmã. Muitas vezes nós não estamos vendo, nós não estamos mais ouvindo, porque o nosso coração está duro, e o Senhor está perguntando para mim e para você: o que você vê? O que você está vendo? Nós queremos acessar estes lugares, Senhor. Nós não queremos ser, Pai, casas desapercebidas da Tua presença. Não, Senhor. Senhor, se perdemos a paixão, devolve a paixão, por favor, de alguma forma, traz de volta aquela paixão que nós tínhamos, traz de volta aquela paixão que nós tínhamos, que nós queimávamos o tempo todo. Que a nossa paixão não seja apenas uma canção, que a nossa paixão não seja apenas um momento. A palavra paixão, em seu sentido original, é amar a ponto de morrer. Por isso que o termo usa paixão de Cristo, porque é um amor que te leva à morte. Você ama tanto que você morre. Você ama tanto que você morre. E isso é uma promessa, porque se com Cristo morremos, com Ele ressuscitamos. Se com Cristo morremos, com Ele ressuscitamos. Por isso, nós oramos agora pelo Espírito de ressurreição. Comece a operar nessa reunião agora. Espírito de ressurreição, começa a operar nessa reunião agora. A Tua palavra diz sobre o Espírito de ressurreição que nós recebemos através de Cristo. Espírito de ressurreição, começa a tocar o corpo de cada um agora. Ressuscita-nos, Senhor. Avivamento é quando a vida, ela traga a morte. O avivamento é quando a vida, ela vem, ela anula tudo aquilo que é morte. A Tua palavra diz: a morte foi tragada pela vida. A morte foi tragada pela vida. Então nós precisamos morrer para que nós sejamos tragados por essa vida e que o Senhor nos traga de volta para esse lugar. Diga isso para Ele: eu quero voltar a este lugar. Afia-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para nos afiar uns aos outros. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-nos. Usa-nos, Senhor. Meus irmãos, quando a gente faz as coisas, sabe, segundo o nosso próprio conselho, sempre do nosso jeitinho, sempre tentando do jeitinho, para aquilo que a gente sabe que só
com Deus a gente vai conseguir fazer, porque a gente é assim, a gente é meio apressado. Ninguém quer esperar 1000 anos, não é? Eu não quero esperar 1000 anos. Davi entendeu, mais vale um dia na sua casa do que 1000 em outro lugar. Então Davi entendeu, se eu estiver no lugar certo, aquilo que era para durar 1000 vai durar 1. Pedro escreve na sua carta, porque 1000 anos para os homens é um dia para o Senhor. Mais vale um dia no lugar certo, irmãos, do que 1000 tentando fazer do nosso jeito. Simples assim. Essa é a matemática de Deus. Às vezes nós estamos nos nossos dias milenares, aonde você se esforça, aonde você cansa e nunca chega em lugar algum. Aí Deus convida a mim e a você: entra no meu dia, Leone. Entra no meu dia. Entra no meu dia. Entra no meu dia. Eu abri a porta dos meus átrios e eu estou convidando vocês a entrar. Mais vale um dia em teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. E Davi fala: onde eu posso descansar? Na casa do meu pai. Meus irmãos, no tempo de Davi não existia templo. Davi estava falando da onde? Da eternidade. Davi não estava falando de nenhuma construção terrena. Davi estava falando daquilo que Deus deixou ele ver. Porque Davi está falando isso: eu quero viver no seu templo. Que templo? Não existia templo nos dias de Davi. Você está aqui? E hoje nós somos o templo vivo. Então esse dia pode acontecer aqui, no meu e no seu coração. Quando? Quando eu deixar Ele operar. Quando eu deixar Ele agir. Porque olha só que interessante, Eclesiastes 10:10. Diz assim, ó. Eclesiastes 10:10. Se o ferro está o quê? Amém? Tamo junto? Desce, pessoal, vamos lá, vem comigo aqui. Se o ferro está, ou seja, perdeu o corte, e não se lhe afia o quê? É preciso o quê? Mas, então o que Eclesiastes está dizendo? Se o machado perdeu o corte, só resta força. Você não corta, você só quebra. Entende? Você vai querer cortar o toco ali com o machado, perder o corte, você vai quebrar ele, porque ele perdeu a sua precisão. Quando nós perdemos o corte, só resta força. Quem está cansado aí? Eu estou cansado. Eu estou. Só que eu aprendi com as boas novas que o descanso não é um lugar, o descanso é alguém. Vinde a mim, vós que estão cansados. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá pesado? Tá pesado, Caio? Tá pesado, Ricardo? Tá pesado? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deixa eu te afiar. Deixa eu te afiar. E Yeshua nessa mensagem ele foi muito dinâmico. Eu quero ler com vocês Lucas no capítulo 10. Evangelho de Lucas no capítulo 10. Amém? Tamo junto? Tá tudo bem aí? Tá apertando aí, irmão? Sim ou não? Amém ou não amém? Tá apertando aqui. Evangelho de Lucas, eu quero ler o capítulo 10, mas Lucas no capítulo 9, você pode anotar, e você que está anotando, Yeshua ele manda os 12 discípulos às cidades. Ele vai olhar para eles e vai falar o seguinte, ó, vocês vão juntos, vocês vão passar por algumas cidades,
E nessas cidades eu vou dar autoridade para vocês fluir em poder, curar pessoas, pregar a mensagem, coisas que vocês já tinham aprendido comigo, anunciar o reino vindouro, vão curar pessoas, vão chacoalhar as coisas lá. Só que ele dá uma condição para eles: vocês vão debaixo da minha palavra. Não vai levar espada, não vai levar bolsa, malemar a sandália. Está aqui, só a roupa do corpo e vai. Olha isso, irmãos. Olha a proposta de Yeshua. Só com a reputação. E olhe lá. Vocês não vão levar nada. Lucas 9, isso aqui. E diz que eles vão para esse lugar. E eles voltam, porque eles aprenderam que fluir debaixo de uma palavra de envio é o segredo do sucesso da vida deles. Então não tem a ver com aquilo que eu sei fazer, mas se eu estou sendo obediente a quem me enviou. Por isso o seu trabalho não é para você. Deus te enviou. Sua faculdade não é para você. Deus te enviou. Paulo diz: tudo dá glória. Tudo que fizermos, se não glorificar a Ele, então eu estou fazendo para mim. O sucesso é meu, o salário é meu, o reconhecimento é meu. Só que há um preço. Yeshua diz isso no Sermão da Montanha: se a sua mão esquerda souber que a direita fez, então a direita já recebeu a recompensa. Se tudo aquilo que você fizer, todo mundo bateu palma, você já recebeu a sua recompensa. Deus recompensa o secreto. Não faça para os outros, faça para o Senhor. E quando bem aprouver ao Senhor te anunciar, te publicar, Ele mesmo vai fazer. E sabe quando é que Ele vai fazer? Quando Ele vê em você que a publicação não vai roubar o seu coração. Então, à medida que Ele vê do seu coração no secreto, vai definir se Ele vai te publicar ou não. Por isso que muitas vezes, meus irmãos, Deus continua te escondendo. Você sabia que Deus nos esconde? Por quê? Para nos salvar de nós mesmos. Deus, mas já era para mim estar lá e aqui, me ver e tal, e Deus está aqui. Calma, fica aí. Por quê? Porque você não tem medida de coração. Porque se você for, eu vou te perder, eu não quero te perder. Então eu te seguro. É isso que Jesus está fazendo com os 12 em Lucas 9. Vai só debaixo de uma palavra. Por quê? Porque vocês precisam aprender a depender de mim. Não leva nada, só vai. E aqui, em Lucas 10, ele vai trabalhar da mesma forma, porém, algo muito interessante acontece. Vamos ler juntos? Eu vou ler aqui do 1 ao 9 e vocês acompanham. Diz assim: havendo passado estes acontecimentos, que foi o primeiro envio, diz: o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de quantos? 2 em 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares que eles estavam prestes a visitar. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Você está aqui? Essa palavra é pontual para os nossos dias. Existe muita gente lá fora, e às vezes até aqui dentro, que precisa conhecer o Senhor. Às vezes nós somos essa pessoa. Às vezes nós somos como a dracma perdida. Você vale muito e não sabe. E aí diz que os amigos se juntam para achar. E quando acha, fala: achamos, está aqui, foi encontrada. Quem quer ser encontrado nessa noite? Eu quero ser encontrado. Porque muitas vezes eu me perco no caminho também. Quem não se perde? Não, o GPS espiritual é o Espírito Santo. Mas às vezes a gente quer pegar o atalho. Sim ou não? E quando a gente faz isso, o que ele faz? Refaça o caminho. Ou às vezes você vai ter que andar muito mais para chegar onde você tinha que chegar. Amém? Verso 3: portanto ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de... Então presta atenção, Deus não está mandando ninguém como lobo. Você entendeu?
dependência. 4, olha o desafio aqui. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar, paz seja para esta casa. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Permanecei naquele domicílio, comei e bebei do que vos for oferecido, porque é digno o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Verso 9. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa disposição. Então Jesus, ele não andava apenas com os 12, mas esses 12 já estavam falando para outras pessoas. Então Jesus, ele junta esses 72 aqui. E aqui a dinâmica dele, a estratégia vai ser um pouco diferente. Ele diz assim: vocês vão de 2 em 2. E há um segredo espiritual nisso aqui. Por que ele manda de 2 em 2? Primeiro lugar, nós já falamos aqui, porque não existe o ministério do eu sozinho. Segundo lugar, porque se vai sozinho e opera tudo que Jesus disse que ele operaria, o que ele poderia pensar? Aconteceu por minha causa. Uau, eu fui, olha o eu fui, eu profetizei, eu curei. Não, o Senhor me enviou, mas fui eu que fui o canal, eu fui a ferramenta. Jesus se antecipou, vocês vão de 2 em 2. Por quê? Porque um vai afiando o outro, um vai medindo o coração do outro. Sabe quando a gente acha que é demais? Aí alguém vem dar um toque assim para você: baixa a bola, a bexiga vai estourar, murcha, calma. Muitas vezes não é só sobre aquilo que nós estamos fazendo, mas muitas vezes o nosso amigo, ou nós vamos falar para o nosso amigo, sabe o que? Não esqueça de quem você é. E para mim, esse é o maior presente, quando nós temos pessoas na nossa vida que diz assim: não esqueça de quem você é. Não esqueça de quem Deus formou. E às vezes isso pode chegar arrebentando a nossa vida. Por quê? Porque nós passamos a pensar que somos pelo que fazemos. E aquilo que estamos fazendo está dando muito certo, sim ou não? Está dando muito certo. Aí de repente o Senhor envia aquele ferro para afiar o outro ferro. Ei, está dando tudo certo, mas você é o mesmo que você era para Deus? Você tem aquela mesma paixão que você tinha quando você conheceu ao Senhor? Hoje você está construindo muitas coisas, ganhando muitas coisas, mas você é o mesmo que você era no início? Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi. E dói. Você está perdendo o coração. Você está se perdendo no caminho. Pior do que perder aquilo que fazemos é perder quem somos. Nos perder, cara. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o 72 volta, sabe, fazendo aquela festa, e chega para Jesus e fala: Jesus, deu tudo certo, a gente curou, a gente tocou, nossa, foi animal demais. Jesus olha para eles e fala: nossa, que legal que vocês fizeram muitas coisas, vocês aprenderam a lição, mas eu quero te dar outra lição. Não fiquem alegres porque vocês fizeram coisas, fiquem alegres porque os seus nomes agora estão conhecidos no reino dos céus. Essa foi a lição. Vocês não se perderam no coração. O que eu fiz vocês fazerem foi afiar uns aos outros, para que vocês não se perdessem naquilo que eu mandei vocês fazer. E a seara é grande. O Senhor conta comigo e com você. E Ele está perguntando para mim e para você: quem é você?
E eu vou perguntar para você, o que você tem sido na vida de outras pessoas? Bálsamo ou machado? Precisa de um equilíbrio, amém? Faz sentido? Precisa de um equilíbrio. Eu quero dar um outro exemplo para vocês. Porque sempre quando Deus ele chama um profeta, ele trabalha no coração do profeta. Assim como Deus trabalhou no coração de Jeremias, Deus teve que trabalhar no coração de Samuel. Samuel foi um profeta que ungiu Davi, mas antes de Samuel ungir Davi, Samuel ungiu um outro rei. O povo de Israel queria um rei. Queria um rei. E os filhos de Samuel, que mexia também com política, estava fazendo várias coisas erradas. Então Samuel era um profeta e era um juiz. E tinha 2 filhos que, meus irmãos, complicado. Os caras eram complicados. E os caras causou tanto problema para o povo, que o povo falou, nós desejamos um rei. Chegaram para Samuel e falou, Samuel, nós queremos ser um rei. Nós queremos ter um rei. Samuel, ok, vou falar com o Senhor. Meus irmãos, olha a conversa de Samuel com Deus. Deus, o povo quer um rei. Deus olha para ele e fala, então eles querem ser igual às outras nações? Porque eles eram a única nação que tinha Deus como rei. Então vai e fala para eles que ter um rei é você não ser dono de mais nada, tudo é do rei. Eles vão perder as suas mulheres, seus filhos, as suas casas, porque tudo vai estar sujeito ao rei. É deles enquanto o rei determinar. Samuel passa a mensagem, sabe o que o povo diz? Queremos um rei, queremos um rei. Então que assim seja. Houve um censo entre as 12 tribos. A tribo de Benjamim, ela cai à sorte. A sorte cai sobre a tribo de Benjamim. Então, dentre a tribo de Benjamim, o povo vai escolher um rei. Está lá um cara fortão, altão, de ótima aparência. Aquele cara bonito. Todo mundo olha para o cara, enche os olhos e diz, esse vai ser o nosso rei. Saul. Saul foi escolhido pela aparência. Foi um rei que governou 40 anos sem a presença. Começou bem, entre aspas, terminou muito mal. Porque nunca zelou pela presença. Deus troca. Diz, eu vou levantar um rei segundo o meu coração. Agora olha para mim aqui. Quando Deus ele fala assim, eu vou levantar alguém segundo o meu coração, não é que Davi tinha o coração igual ao de Deus. Segundo o meu coração eu vou levantar um rei que eu escolhi, porque Saul foi segundo a aparência. Eu vou escolher alguém segundo o coração. Samuel chega na casa do pai de Davi. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando Samuel chega lá, chega com a sua visão viciada. Então ele chega na casa do pai de Davi, aqui tem um rei. O pai ele vem e apresenta os filhos mais bonitos. Quando Samuel olha o mais velho, fala, é esse cara. Por quê? Porque esse cara, só ele pode substituir Saul, Saulzão lá, fortão, bonitão. É esse aqui. Deus, não. Então é o segundo. O segundo é até bonitinho também, fortinho e tal. Segundo também não. O terceiro também não. Samuel continua insistindo e Deus fala assim, Deus começa a ser duro com ele. Eu não vejo como o homem vê. Sua visão está viciada porque o seu coração está na aparência. Eu não me movo por aparência, eu me movo por coração. Eu não vejo como o homem vê, não julgo como o homem vê. O que Deus está dizendo para Samuel? Samuel, não julgue por uma visão viciada, apenas que se move pela aparência. Julgue pelo coração. Então chama todos os irmãos. E ali fica aquele clima meio estranho. Porque ele olha para o pai de Davi e fala, tem mais filho aí? Deus encerrou as opções aqui. E o pai de Davi está aqui, se retorcendo. Por quê? Porque Davizinho era o filho do pecado. Porque Davi
era considerado um escravo em sua casa. Só que Davi foi o primeiro homem da Bíblia que tinha Deus como pai. Davi era alguém que pastoreava como pastoreava para o Senhor. Por isso que ele escreveu: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Deitar-me-eis em pastos verdejantes sobre esse lugar, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando eu tinha que buscar alguma ovelha e eu precisava passar em lugares perigosos. Por que eu passava? Porque eu sei que Deus é o meu pai. Ainda que meu pai, minha mãe me abandone, eu sei, Deus, que você não me abandona. Sabe o que Deus estava fazendo? Estou buscando um filho. Cadê o seu filho? Cadê então? Diz que quando ele chega, o ambiente muda. Porque essa é a forma de Deus ver. Deus estava ajustando a ótica de Samuel. Samuel, veja com o coração, não veja com os olhos. Você está se movendo pela aparência. E aí você pergunta para mim, ok, Davi foi alguém segundo o coração de Deus. Davi foi perfeito? Não. Davi foi o exemplo de tudo aquilo que a gente precisa ser em Deus e de tudo aquilo que a gente não precisa ser. Olha isso. 1 Samuel, acho que no capítulo 12, quero relatar rápido aqui. Diz assim que Davi sempre participava de todas as guerras. Sempre participava de todas as guerras. Um dia, Davi resolveu descansar. Hoje eu não vou participar. Hoje eu vou ficar em casa. Diz que mandou todo mundo para a guerra. E ele estava lá, na sacada do seu palácio. Dá uma olhadinha para o lado de fora. Vê uma jovem tomando banho. Se interessa. E a gente já sabe o que aconteceu. Davi peca. Olha isso, Davi peca. Primeira coisa que a gente aprende. A palavra diz que Davi participava de todas as guerras, mas ele decidiu não ir. O que ele decidiu aqui? Fugir de ambientes coletivos que afiam o seu coração. Se ele estivesse no lugar certo, com as pessoas certas, ele não tinha pecado. Mas ele preferiu: vou ficar sozinho, vou ficar em casa, tá tudo bem. Essa mulher era esposa de um dos melhores soldados que ele tinha, Urias. Ela engravida. Davi entra em choque. Preciso resolver essa situação. Convoca o soldado para voltar. Olha isso. Convoca o soldado para voltar. Ele vai voltar, manda a mulher para lá. Ele vai resolver as suas necessidades e acabou, tá tudo certo. Só que Davi não era só um rei. Davi era um ótimo discipulador. Davi, quando ele gerou os valentes na caverna de Adulão, ele gerou pessoas leais. Davi gerou pessoas segundo o coração de Deus, ferro afiando ferro. Quando ele chama esse soldado e traz para casa, fala: descansa aí da batalha. Sabe qual foi a resposta do soldado? Eu não posso descansar se os meus irmãos estão lutando. Então, eu não vou entrar nem na minha casa, eu vou dormir na escadaria do lado de fora. Assim eu honro os meus irmãos, porque foi isso que o meu rei me ensinou. Olha o choque. A postura de Urias estava sendo uma resposta para Davi. Davi treinou direito, mas estava perdendo o caminho. Sabe qual foi a solução de Davi? Chama outro soldado. Leva esse cara para a parte mais perigosa da guerra, com poucas armas. Deixa ele sozinho. E ele foi assassinado. Percebe? Quando o nosso coração começa a se perder, os caminhos que a gente começa a fazer. Você está percebendo isso? Davi se tornou um assassino. Urias morreu, traz a mulher. Vou me casar com ela.
Eu assumo o rolê, tá tudo certo. Coloco no meu nome, tá tudo bem. Davi tinha um amigo que era um profeta, Natã. Natã era amigo de Davi, muito amigo. Natã era um profeta que vivia na mesa de Davi, amigaço. Natã era o tipo de profeta que dizia sim para tudo que Davi fazia. Deus pega Natã. Natã, você não vai ser bálsamo agora. Você vai ter que ser machado. Mas você está falando do rei. O rei pode me matar. Você vai ter que ser machado. Ele não é maior do que eu. Eu tirei Davi do meio das ovelhas. Davi me tem como um pai. E o pai corrige a quem ele ama. Natã, ele tem que tomar coragem, sabe? Tomar aquela missão e falar, cara, eu vou ter que responder a isso. Imagina o coração de Natã em relação a isso. Pela primeira vez, ele vai ter que usar o machado com Davi. Sabe aquela pessoa que você ama muito e você sabe o caminho que ela está levando? Sim ou não? Você sabe, Deus já falou com você, mas você continua ali. Ou às vezes nós somos essa pessoa. Às vezes nós estamos assim. Então nós temos duas orações. Senhor, se eu sei quem é a pessoa, me usa como machado. Se eu sou essa pessoa, então traz o machado. Sabe por quê? Porque conforto não cura. Meu filho, há um tempo atrás, ele caiu da escada e ele bateu a testa e era escada de porcelanato, cara, foi como passar uma faca na testa dele. Abriu e eu ali tentando parar e sangue pra tudo quanto é lado, sabe? Parecia que filme do Kill Bill, quando corta assim, e eu falei, meu Deus, o que é isso? E tentando secar o olho dele, sério, irmão, aconteceu isso. E quando chegou no hospital, falou, vai ter que dar ponto. Só que antes do ponto, tem que colocar anestesia. Precisava ver o tamanho da agulha, irmão. Antes da anestesia, a médica arrebentando a testa dele, e ele chorando, e eu chorando do lado, velho. Eu falei, caraca, então para Deus tratar, Ele tem que machucar às vezes? Ou você acha que a anestesia é mágica? Hoje a gente ainda tem, nos dentistas, anestesia sem agulha, mas antes era ali, ó, pá, você já sentia na hora. Algumas operações que você vai fazer, as mulheres sabem. Aquela geralzona na coluna, chega e tá, dói, depois que tomou, dói a vida inteira, velho. Sim ou não? Por isso que a palavra diz que muitas vezes Deus, para curar, Ele precisa ferir a mim, ferir a você, ferir o seu coração, ferir a sua mente. Sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos, porque nós ainda nos mantemos nesse pedestal, e muitas vezes nós fazemos como Davi, tentando fazer do nosso jeito, tentando caminhos, e a Bíblia está nos ensinando aqui que muitas vezes esse caminho pode levar ao quê? Morte. E olha só, 2 Samuel capítulo 12, eu quero ler aqui, para a gente orar um pouco ao Senhor. Diz assim, do verso 1, 2 Samuel 12, do verso 1. Olha só, Deus trabalhando por meio de Natã, Natã tomando coragem. Então, Natã vai fazer com Davi o que eu fiz com vocês com o rapaz da enchente, tentando trazer uma coisa para falar outra. Imagina Natã se tremendo aqui, tipo, pode ser minha última profecia, o último ato do meu ministério. 2 Samuel 12, 1 diz assim: o Senhor enviou seu mensageiro Natã para falar com Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema.
Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho, ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços. Olha que lindo, que romance. E ele a considerava como carne de sua carne. Estava no Recon, sabe o que significa isso. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico. Mas este não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natã: juro pelo Senhor, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Olha só, Natã contando essa midrash aqui, essa história. E Davi está aqui, todo... Por quê? Porque na cabeça de Davi, no coração de Davi, meu problema está resolvido. Está tudo certo, casei, está ali, está grávida, vai nascer, está beleza. Não, Natã veio como um outro dia qualquer, está comendo comigo, meu amigo. Natã começa a história. Aí Davi se levanta em sua justiça própria. O quê? Isso aqui que você está falando é verdade, é? Isso é uma parábola, é verdade? É verdade, Davi. Imagina Natã aqui. É verdade. É verdade. Davi se enche, irmão. Se enche. Vamos resolver. Olha só. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natã: juro pelo Senhor, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem... Davi foi misericordioso com o seu amigo? Então Natã revelou a Davi: esse homem é você. E assim diz Yahweh, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei um palácio, te dei as mulheres, eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse o suficiente, eu ainda haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que eu reprovo, tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo mataste por meio das armas dos amonitas, e ficastes com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da sua casa, porquanto desobedecestes a minha palavra, e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz o Senhor: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos, e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Como você agiu às escondidas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e a plena luz do dia. Meu Deus, sabe o que o Senhor está falando para Davi? Tudo que você fez no secreto, eu vou tornar público. Aquele que eu coloquei na sua vida para afiar a sua vida, você usou para matá-lo. Se você vê a vida de Davi, Davi se conserta com o Senhor, só que a primeira coisa que acontece, tudo que foi gerado na carne morreu. Esse filho não vingou. Davi entra num estado de lamento, jejua, o menino está doente, agora Davi vai para o Senhor, jejua, veste de pano de saco e está ali. O menino morre. Davi troca suas vestes, volta a comer, todo mundo fica assim: o que foi? Que ação foi essa? Acabou o luto, acabou o choro. Bem aprove ao Senhor.
meu machado perdeu o corte. Ele está me afiando. Bem aprove ao Senhor. E Davi teve que lidar com a consequência. Seus filhos roubou as suas mulheres. Teve filho de Davi que violentou irmã. A casa de Davi foi totalmente destruída. E Davi entendeu que Deus perdoa o que você plantou, mas não vai anular a colheita. Porém, Deus mostrou algo para Davi. Ainda que você plante ainda que você colha o que você plantou, eu serei contigo em todo o tempo. Por quê? Porque tudo que começa em você é você que resolve. Por que jogamos para Deus aquilo que começou na nossa desobediência? Então, a mensagem que fica para mim e para você nessa noite, vamos orar. Não vamos agir por consequência, vamos agir por prevenção. Seja um Natan na vida de alguém, ou peça para que o Senhor envie um Natan para a sua vida. Não queira apenas o bálsamo. Bálsamo é bom, sim, precisamos, mas não precisamos dele o tempo todo. Tem hora que o Senhor, Ele vai querer cortar a raiz, sim ou não? O que a palavra diz? O que o próprio Yeshua disse? Que o Senhor, Ele tem que podar a árvore para que ela continue. O machado está posto à raiz, irmão. Se o Senhor não encontra frutos, Ele poda o fruto, e a gente não entende que é um processo de Deus, de derrubar, de destruir, de quebrar, para que Ele possa edificar e plantar, o Senhor vai cortar a raiz, então vai arrancar tudo. Só que o Senhor é gracioso e misericordioso. Ele vai começar de novo. Ele vai fazer outra vez. O que nós precisamos ter diante do Senhor? Apenas um coração ensinável. E entender que o amor de Deus tem várias faces. E discernir quando Deus quer derramar o bálsamo ou quando Ele quer usar o machado. E muitas vezes Ele vai usar o seu próximo. Que nós sejamos esse próximo, amém? Que nós não tenhamos o nosso coração duro, sabe, diante de Deus e falar, não, porque eu sei de tudo, sabe, eu estou pronto, eu vou fazer do meu jeito, porque não sei o que, não sei o que. Por que eu vou ouvir alguém que eu considero menor do que eu? Isso acontece. Não, mas eu li, eu sei, por que eu vou ouvir quem? Meus irmãos, olha para mim aqui. Diante de Deus ninguém sabe nada. Diante de Deus não temos nada. Nada, absolutamente nada. Diante de Deus não existe o melhor pregador, o melhor músico, o melhor profeta. Diante de Deus não existe nada disso. No reino só é grande aquele que é menor. Essa é a matemática de Deus. Então sejamos humildes e menores. Senhor, envia sim, porque essa é a minha oração. Envia alguém para me mostrar quando eu estou sendo cabeçudo, quando eu estou perdendo meu coração, quando eu não estou olhando as coisas da forma que o Senhor quer me mostrar. Me envia essa pessoa, afia o machado. Por quê? Porque eu não quero viver pela força. Levantamos o seu nome. Levantamos o seu nome. Feche os seus olhos aí no seu lugar. O que você pode falar com o Senhor agora? Você e Deus, você e o Senhor. Muitas vezes nós não estamos nesse extremo de Davi. Mas toda ação de desobediência, ela gera morte do mesmo jeito. Sempre quando fazemos as coisas com as nossas próprias mãos, gera morte. Davi entendeu isso de várias formas, até quando ele tentou trazer a presença de Deus para Sião, gerou morte, porque ele queria trazer do jeito dele. Ele precisou aprender a trazer a presença do jeito certo. Senhor, dai-nos um coração ensinável. Um coração, Senhor, como barro, que vai ser modelado pelas suas mãos. Senhor, poda, Senhor, aqueles frutos que já não servem mais. Pode podar para que cresçam outros e melhores, novos e melhores.
Senhor, por meio do Teu Espírito, entra naquela área, naquela parte da nossa vida que eu não deixo ninguém entrar, ninguém acessar. Senhor, quebranta o meu coração para que tenha acesso, sim, porque muitas vezes nós queremos que o Senhor faça, mas do nosso jeito, e muitas vezes o Senhor está enviando alguém já, o Senhor já está enviando o escape, está enviando o socorro, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Eu abençoo você, que você tenha olhos que veem e ouvidos que ouvem, porque o seu coração é ensinável. Diga isso para o Senhor: Senhor, me dá essa medida de coração nessa noite. Senhor, eu me apresento diante de Ti em humildade, Senhor, em humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. E quando Jesus ensina isso no Sermão da Montanha, Ele está dizendo que para que você seja cheio de Deus, você precisa ser vazio de você mesmo. Então se esvazie de você, irmão. Se esvazie de você, minha irmã. Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos. Nos esvaziamos, Senhor, de todo orgulho, de sempre querer estar certo, de sempre querer fazer as coisas do nosso jeito, de sempre querer olhar as coisas pelo lucro, pela vantagem, porque nós sabemos que esse caminho da obediência muitas vezes não nos dá vantagem nenhuma, muito pelo contrário, nos trata até na nossa reputação, muitas vezes nos faz perder. Mas, meu irmão, eu tenho uma boa nova para você nessa noite. Aquilo que sustenta o que se vê é construído para baixo. Será que você tem coragem de dizer isso para o Senhor nessa noite? Me construa para baixo. Eu quero crescer para baixo. Raiz cresce para baixo. Raiz, ela cresce para baixo e ela sustenta e alimenta aquilo que todo mundo vê. Uma árvore sem raiz, ela não se mantém de pé, ela não é nutrida, ela morre, ela seca, ela não cresce, ela não pode crescer. Para que ela cresça, ela precisa ter raízes, ela precisa ter profundidade. Quando nós construímos algo muito alto, muito elevado, precisa ter profundidade. Entenda esse jeito de Deus. Precisamos crescer para baixo nesses tempos, como casas, como igreja, como homem, como mulher. Nós precisamos crescer para baixo. Você está aqui, meu irmão e minha irmã, você está aqui, então fala para o Senhor, se você tem coragem essa noite: eu quero descer para baixo. Se você quer se levantar e erguer as suas mãos, se levante. Se você quer se ajoelhar no seu lugar, se ajoelhe, mas dê uma resposta para o Senhor nessa noite. Fale com o Senhor. Abra sua boca e fale com o Senhor. Tudo foi feito por meio da palavra. Meus irmãos, lance sementes na terra agora. Se comprometa com Deus. Fale com o Senhor. Abra sua boca e fala: Deus, eis-me aqui. Talvez eu sou esse Davi. Talvez eu sou esse cara. Eu continuo orgulhoso, eu não oro, eu não pergunto, eu faço do meu jeito, dá tudo errado e eu fico em crise, eu não consigo orar, eu não consigo, Deus. Às vezes nós estamos nessa situação, você não consegue mais orar. Você vem à igreja, você ora na igreja, você canta na igreja, mas no teu secreto não existe secreto. Às vezes na tua casa você não fala com aquele que está olhando para você dizendo: quando é que você vai voltar para o lugar? Quando é que você vai voltar para mim? Eu te cerco. Se você subir, eu vou estar. A palavra diz, o salmista diz: se eu subir no mais alto lugar, você está. Se eu descer no mais baixo lugar, você está. Porque não tem para onde fugir do teu espírito. O que Deus está dizendo para mim e para você é: eu vejo você. Eu vejo você, eu estou com você. Me chama. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei.
Eu preciso tratar o seu coração. Se coloque de pé no seu lugar, nós já vamos finalizar. Ergam suas mãos, mais alto que você pode. Se renda ao Senhor agora, meu irmão. Se renda ao Senhor agora, nesse momento. Senhor, eu me rendo a Ti, eu me rendo. Eu me rendo para Te conhecer mais e mais. Eu me rendo para Te conhecer, Senhor. Para Te conhecer, porque a única forma de Te conhecer é se rendendo. Deus rejeita aquele que é altivo de coração, duro de coração. Sempre argumentando diante do Senhor, eu me rendo para Te conhecer mais e mais. Eu quero ser conhecido por Você, Senhor. Eu quero ser conhecido por Você. Paulo teve uma vida extraordinária com o Senhor, e depois de 15 anos de ministério extraordinário, ele ora e diz: Senhor, eu não Te conheço. Eu quero Te conhecer assim como o Senhor me conhece. Olha isso, Deus já te conhece, meu irmão e minha irmã. Se é a sua primeira vez aqui, se você nunca teve uma experiência com Deus, eu tenho umas boas novas para você. Deus te conhece, porque a palavra diz que Deus te conhece antes de te formar. Isso é uma promessa. Deus colocou no seu pacto: eu já conheço você antes de você ser formado. Eu já te observo, eu já te acompanho. E o meu filho se tornou a porta de acesso à vida eterna. Apenas se renda. Apenas se renda, igreja. Apenas se renda. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Apenas se renda. Nós precisamos nos render nessa noite. Nós precisamos nos render a Ele, porque essa é a única forma de Deus trabalhar em nós. Essa é a única forma de Deus trabalhar, de Deus nos curar. Senhor, nós não vamos fugir das outras faces do Seu amor. Nós queremos sim o bálsamo, mas nós queremos também quando precisar ser cortado. Nós queremos também quando precisar ser quebrado, arrancado. Ainda que nos custe. Ainda que nos custe, Senhor. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Te amou a tal ponto que enviou o seu próprio filho, que padeceu, que aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E olha para mim e para você hoje e diz: não temas, porque eu venci o mundo. Então você pode vencer também, ainda que seja difícil. Você pode vencer, porque eu venci. Eu não vou te privar dos processos. Pedro, quando olha para Jesus, diz: você é o Messias. E Jesus olha para Pedro e fala: olha, não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que te revelou. Logo na sequência, quando Jesus fala que precisa morrer, Pedro quer proteger. Jesus olha para ele e fala: arreda-te daqui, Satanás. Jesus estava ensinando algo para Pedro: não tente, Pedro, me privar do machado, já está pronto, e é a cruz. Eu não quero que você seja bálsamo agora. Você foi bálsamo no primeiro momento. Fique quieto, porque eu sei o que eu tenho que passar. Sabe por quê? Porque um dia vai ter uma família da fé reunidos em torno do meu nome, ouvindo o que eu fiz e se rendendo a mim. Jesus quer ser muito mais do que o seu Salvador. Ele quer ser o seu Senhor. Salvação é bálsamo, senhorio é machado. Ele quer ser muito mais do que o seu Salvador. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Do que você sente, do que você pensa, do que você negocia, do que você relaciona, da forma que você vive. Ele quer ser Senhor. Então diga para Ele: seja Senhor. Seja Senhor na minha vida. Seja Senhor na minha vida. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós reconhecemos a Ti o Teu senhorio sobre a nossa vida. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem promovido no meio do Teu
povo, Senhor, nos curando, nos exortando, nos advertindo, nos trazendo para o centro da sua vontade. Porque a tua palavra diz que o Senhor corrige a quem ama. É o Pai que faz isso. O Pai corrige o Filho a quem ama. Se não há correção, não há amor. E o Senhor está nos trazendo de volta para o centro da vontade dEle. Deus está trazendo a nossa casa para o centro da vontade dEle. Meus irmãos, diante de Deus, não importa o que façamos, nunca vai ser o suficiente. Portanto, nunca diga, eu cheguei. Nunca diga, eu já sei. Não estou pronto. Não, Senhor, eu preciso de mais. Eu preciso ser cada vez mais aperfeiçoados. E o segredo é, ande na minha presença e ser perfeito. Ande na minha presença e ser perfeito. Porque, Senhor, nós não queremos entregar apenas uma canção. Nós não queremos, sabe, profetizar sem vida, pregar sem vida, dizer que temos a vida do Senhor, mas não temos nada. Nós não queremos te oferecer algo vazio. Não, Senhor. Nós nos derramamos diante de Ti. E, meus irmãos, eu quero fazer um convite para você. Você que quer dar esse passo para o Senhor, você que ainda não conhece o Senhor ou já andou com Ele, e você quer voltar para o Senhor ou quer conhecê-lo, eu quero te fazer esse convite nessa noite. Não um convite para uma religião, não um convite para fazer parte de uma igreja, mas se você entendeu que você é essa dracma perdida, que outrora estava perdida, mas agora foi achado por Ele, e você quer dar esse passo diante do Senhor, erga suas mãos, nós queremos orar por você. Você que entende que é com você isso, é comigo, eu quero tomar essa decisão. Ou se você entende que a jornada com o Senhor, ela precisa, sabe, de mais profundidade, eu preciso ir, dar um passo a mais, eu preciso tomar essa coragem, porque eu esfriei, porque eu passei a duvidar, porque as coisas hoje não são mais como antes. Nós queremos orar por você, nós queremos chorar com você, nós queremos chorar uns pelos outros. Meus irmãos, você aí no seu lugar mesmo, não ore só por você, comece a orar pelo seu irmão aí no seu lugar. Comece a interceder pela igreja agora, pelas famílias dessa casa. Agora não é sobre você. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós percebemos algo muito interessante. Porque Paulo nunca orou por ele. Paulo sempre ensinou, vocês precisam orar uns pelos outros e orem por mim. Por quê? Porque eu não tenho tempo de orar por mim. Por quê? Porque eu estou gastando a minha vida em Deus orando por vocês. Então começa a chorar pelo teu irmão, começa a chorar pelo teu familiar, por um amigo que você tem, que você sabe que ele está passando algo. Não é possível que não amamos nada a ponto de chorar, de não chorar pelo próximo. Será que a nossa vida ela se tornou dessa forma inércia? Senhor, nós oramos uns pelos outros. Eu oro, Senhor, por cada casa apresentada aqui, por cada família, por cada jovem, por cada homem, mulher, Senhor. Senhor amado, eu oro, Senhor, para que o Senhor se revele cada vez mais a cada casa, a cada lugar. Senhor amado, que o Teu Espírito venha encher esses lares. Que o Teu Espírito venha marcar essas famílias. Senhor, nós profetizamos cura onde precisa de cura. Profetizamos, Senhor, cura sobre o Senhor Carlos. Senhor, Rafa é o Teu nome, Jeová Rafa, Deus da cura. Profetizamos cura. Se você precisa de cura, meu irmão, você sabe alguém que precisa de cura, abra sua boca agora, começa a orar, a chorar por essa pessoa, começa a liberar a cura. Nós oramos por cura, Senhor. Se é libertação, oramos por libertação do vício da pornografia, dos vícios químicos, Senhor, da dependência de remédios. Que haja, Senhor amado, uma quebra de correntes, quebra a escravidão, Senhor. Senhor, restaura famílias,
Restaura aquele pai que perdeu o seu sacerdócio, está perdendo sua família. Restaura, Senhor, esse homem. Restaura essa mulher que perdeu o prazer de viver. Restaura esses jovens que estão se perdendo, Senhor, nesse mundo de tantos manjares. Senhor, se nós perdemos a nossa perspectiva como pessoas, nos traz de volta. Clamamos a Ti, Senhor, traz cura, traz libertação, traz restauração, liberta, Senhor. Tira do cativeiro os cativos. Abra os olhos, abra os ouvidos, que os pés possam correr mais rápido, que as mãos possam ter forças novamente para construir, para edificar. Que o coração seja um coração que pulsa diante do Senhor, que queima todos os dias. Senhor, nós denunciamos toda a frieza espiritual aqui. Denunciamos como igreja agora toda apostasia. Tua palavra diz que a apostasia tomaria conta dos homens dos últimos dias. Denunciamos agora toda apostasia. O que é apostasia? Esfriar no amor, esfriar na fé. Muitas vezes a apostasia já entrou, e quando ela entra, nós passamos a nos mover pelo automático. Deus quer tirar o automático. Deus quer te deixar lúcido para aquilo que Ele te colocou, lúcido para aquilo que Ele está te fazendo participante. Nos tira do piloto automático, Senhor. Quebra toda apostasia. Fala para o Senhor, meu irmão, eu quero voltar a orar, orar de verdade, ser violento no reino. Eu quero acessar esse lugar. Eu quero voltar a orar, eu quero voltar a chorar, eu quero voltar a desfrutar da Sua presença. Eu quero arranhar os céus, eu quero bater na porta até o Senhor abrir. Eu quero incomodar. Como o Senhor disse na parábola do juiz, a Tua palavra diz, o Senhor ensinou sobre um juiz que tinha um coração duro, e todos os dias ia uma mulher bater na porta dele, dizendo: juiz, julga minha causa, e ela ia todos os dias, e o juiz negava. O juiz falava: não vou julgar a sua causa. Todos os dias ela ia, até que chegou um dia, o juiz abriu a porta e disse: o que você quer que eu te faça? E essa mulher disse: julga minha causa. E o juiz, mesmo com o coração duro, disse: ok, receba o favor. Pela sua insistência, eu estou te favorecendo. Jesus explica essa parábola dizendo: se o juiz de coração duro favoreceu essa mulher pela persistência, imagina o meu Pai que te ama. Imagina o meu Pai que te ama. Então insista, meu irmão. Então insista, minha irmã. Vamos rasgar os céus nessa noite. Rasga os céus. Bata na porta. Diga: eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, me escuta. Eu vou insistir na vida de oração. Eu vou insistir no meu devocional. Eu quero chorar sobre as Suas escrituras. Eu quero chorar ao ouvir uma canção. Eu quero ser alguém quebrantado. Eu quero ser alguém que caça a Sua presença todos os dias. Eu quero ser alguém que te vê no trabalho, que te vê na escola. Eu quero ser alguém que te vê em todos os lugares, porque o Senhor está, porque a Tua palavra diz que o Senhor está. Nos tira dessa mornidão, nos faz quentes novamente. Nos faz quentes novamente. Essa é a nossa oração nessa noite. Afia, Senhor, nos afia. Afia-nos, Senhor, se perdemos o corte. Se a nossa vida com o Senhor perdeu o corte, afia-nos, 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 Senhor, por favor, Senhor, nos afia, nos envolve. Continua falando com o Senhor aí, nos envolve, nos quebra, nos faz de novo. Faça-nos de novo, Senhor, faça-nos de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Faça-nos de novo, e de novo, e de novo. Faça-nos, Senhor, se for necessário 100 vezes. Faça, Senhor.
Quebra e faz de novo. Quebra-nos e faz de novo, Senhor.